Opa, bom, ReZero com certeza é uma obra cheia de mistérios. Na real, mistério é o que não falta, mano. O Tapei adora ficar plantando coisa sem resposta. Se você pegar uma árvore em ReZero e balançar, vai cair uns 50 mistérios. Desde os pequenos, tipo, como o Subaru sempre acerta a porta que a Beatrice tá, ou por que o Subaru vê as mãos invisíveis, e vai até os grandes mistérios do tipo, como e por que a Sattler invocou o Subaru, ou o famoso por que o Subaru é chamado de sábio. Senhoras e senhores, hoje nós veremos uma das teorias mais fortes de ReZero, por que o Subaru é o sábio e possivelmente o Flugel. Eu nem preciso dizer que vai ter spoiler, né? Porque vai ter, e muito. Eu vou usar nesse vídeo as informações da novel, as histórias alternativas e as respostas do autor em entrevistas. O que eu vou apresentar pra vocês hoje é, sem dúvidas, um dos maiores questionamentos de toda a obra, e é provavelmente um dos 3 grandes mistérios de ReZero. Pra gente entender os motivos do Subaru ser um sábio, a gente tem que primeiro entender o que é um sábio em ReZero. Existem 2 tipos de sábio na obra. O do primeiro tipo é o título que só o Flugel teve, Flugel, o sábio. O segundo tipo é do grupo de sábios do Conselho Real. Esse segundo tipo é aqueles velhos lá que ficou na seleção real organizando tudo as paradas. Lembra do famoso sobrancelha de Taturana? O que ele disse sobre as minhas sobrancelhas? Então, aquele cara faz parte do Conselho de Sábios. Só que não é a mesma coisa que o Flugel era. Eles também são foda, mas cara, na moral, o Flugel é outro patamar, cara. Aquele cara era sábio mesmo, velho. E eu vou mostrar pra vocês. Mas Baru, quem que é o Flugel? Como ele é? Adivinha, pequeno Pedrinho? A gente não tem quase nada dele. A única coisa que a gente sabe é que ele era o sábio e que ele era muito foda. Só isso. E pra ser um sábio do tipo do Flugel, tem que ter uns requisitos bem especiais. Um deles é aparentemente ter o cheiro da bruxa Sattler, e o outro é se inscrever no canal. Ah, peguei vocês, né? E aí, rapaziada, bora virar um sábio aí? É claro que, além da pessoa ter que ter o cheiro da bruxa, essa pessoa tem que ser provavelmente muito inteligente. É óbvio, né? Não tem como o cara ser um idiota e ser chamado de sábio, né? Ou será que tem? As pessoas que têm o título de sábio são pessoas muito respeitadas, com grandes feitos ou com grande impacto no mundo. A única pessoa até hoje na história que teve esse título foi o Flugel. É lógico que falar que tem que ter o cheiro da bruxa é meio vago, afinal os cultistas também têm esse cheiro. Só que é algo um pouco mais característico, é como se fosse um cheiro que só a Sattler poderia dar. E o que deixa subtendido é que o Flugel tinha todas as autoridades. Uma das autoridades a gente viu o Betelgeuse receber, que era a autoridade da preguiça. Naquela cena dá pra ver que ele recebeu do Flugel, porque ele menciona o nome do Flugel. Então provavelmente o Flugel também tinha as outras autoridades e ele acabou distribuindo por algum motivo. E se o Flugel era o único sábio que existia e era o único que tinha todas as autoridades, provavelmente é isso que permite ele ser um sábio. Só que ainda não foi confirmado. Mas Baru, então quer dizer que o Flugel também tinha o cheiro da Sattler? Então, rapaziada, pelo que parece ele tinha sim. No arco 6, a Shaula conta um pouco sobre isso e também conta um pouco do Flugel pra gente. Pra quem já viu o Rota da Gula aqui no canal, já deve ter uma noção de quem é a Shaula. A Shaula era a aprendiz do Flugel e teve muito contato com ele há 400 anos atrás. O Flugel treinou ela e fez as roupas pra ela e deu a missão dela de cuidar da Torre das Pleiades, que era a torre dele. Mas beleza, rapaziada, vamos esquecer a Shaula por enquanto. Vamos falar do Flugel. Ele fez parte da rapaziada mais braba que tinha no mundo. O grupo dele era composto de 4 pessoas. O Rei de Astria, que era o primeiro santo da espada, o Vulcânica, que era o dragão divino, a Shaula, que era a guardiã da torre, e ele, que era o sábio. Esse quarteto fantástico aí conseguiu encacetar a Sattler, só que não conseguiram matar ela. Foi por isso que o Flugel teve a ideia de fazer a torre. Lá ele conseguiu prender a Sattler, deixando ela selada. E não foi só isso que o Flugel fez não, viu? Além dele criar a torre, ele fez os testes da torre, criou a estrutura, andar por andar, e fez tudo baseado em estrela e constelação. Pô, o cara é foda, velho. Aí vocês me perguntam, como é que ele conseguiu fazer isso com estrelas que existem na Terra? Bom, rapaziada, o Flugel também é invocado. Mas calma que a gente ainda vai chegar lá. Segundo a Shaula, o Flugel, além de ser muito poderoso e inteligente, ele tinha o mesmo cheiro que o Subaru tem. E bom, o único cheiro que o Subaru tem até agora é o cheiro da Sattler, né, mano? Não tem outra coisa pra dizer, é só ligar os pontos. Mas Baru, só a Shaula fala isso não é prova suficiente que o Subaru é o Flugel. Beleza, se só a palavra da Shaula não vale, o que vocês me dizem sobre a cena da novel no Chá das Bruxas, onde a Daphne fala que o Subaru é um candidato a sábio? Olha aí, já tem 2 pessoas confirmando a mesma coisa, hein? Olha aí, tô falando. O Subaru ser um sábio já é meio caminho andado. Agora, qual que é a chance do Subaru ser o Flugel, que era o sábio? Olhando todos os indícios que eu tenho aqui, rapaziada, eu diria que a chance é
muito alta, velho. É muito alta mesmo, tá? Já prepara a pipoca aí, senta num lugar confortável, que eu vou explodir a tua mente com tantas provas, mano. Tanto o Subaru quanto o Flugel são invocados, e também os dois são japoneses. E como isso é confirmado? Bom, o Subaru a gente sabe porque a gente viu ele ser invocado, né? Agora o Flugel a gente sabe porque ele deixou uma mensagem na árvore dele, a árvore de Flugel. Aquela árvore no meio do nada, lembra? Que foi derrubada em cima da baleia? Então, aquela árvore era a árvore do Flugel. E ele deixou uma mensagem naquela árvore. Ele escreveu, Flugel esteve aqui. E o engraçado é que o Subaru já fez isso também. E essa árvore foi essencial pra ele vencer a baleia. É no mínimo estranho, né? Uma árvore no meio do nada, sem motivo aparente. Não sei não, hein? Só pro Subaru derrubar? Mais absurdo que isso é a estranha coincidência do Subaru e do Flugel amarem estrelas e constelações. Os dois sabem muito, tanto é que a própria torre que o Flugel criou é chamada de Torre das Pleiades. E bom, rapaziada, pra quem não entendeu ainda, Pleiades é uma constelação de estrelas que só existem no universo da Terra. E lógico, fora os nomes também que ele deu pra cada andar da torre, que são cada uma das estrelas que aparecem na constelação de Pleiades. Não tem mais o que dizer, rapaziada, o Flugel é japonês. Outra estranha coincidência é o próprio nome Pleiades. O nome dessa constelação em japonês é Subaru, e essa referência também é usada na marca Subaru, que faz carros. Além da torre que o Flugel deu o nome de Pleiades, na Rota da Ira, o Subaru dá o nome de Pleiades para a organização criminosa dele. Eu não sei, gente, eu tô vendo uma estranha coincidência, hein? E além disso, cada um dos bispos tem nome de estrelas também. Betelgeuse faz referência à estrela Betelgeuse. O Regulus faz referência à estrela da constelação de Leão, e por aí vai. Uma pequena curiosidade aqui é que o único bispo que não tem referência a uma estrela é o Stride Wallachia, que curiosamente é o único bispo que morreu na história antes do Subaru aparecer. Mas que estranho, hein? E o mais curioso ainda é que a pessoa que tem chance de ser o novo bispo do orgulho, né, já que o Stride tá morto, é o Aldebaran. E o Aldebaran faz referência à estrela. Olha aí, cara. Obviamente, o Flugel também deu o nome de estrela pra Shaula, a aprendiz dele. A referência do nome dela é a estrela mais brilhante da constelação de Escorpião. Por que será, né? E além disso, as cores da roupa dela foi ele que escolheu também. E basicamente as cores dela são as mesmas cores do Subaru. Nossa, Baru, só isso de provas? Achei pouco. Você quer mais? Então tá bom, segura aí. Uma coisa que reforça a teoria do Subaru ser o Flugel é que a Satella conhece o Subaru mesmo antes dele ter visto ela. O que não faz o menor sentido, tá ligado? Como é que ela conhece ele antes dele ter visto ela e vice-versa? Se ele foi invocado naquele momento, não teria como a Satella já conhecer ele. A menos que ele seja o Flugel reencarnado. Ou seja, sei lá, o Flugel sem memórias, com a antiga memória do Subaru, sei lá. Algum plot bizarro aí. Uma coisa que eu não vi ninguém comentando era a bola de basquete no quarto da Emilia quando ela tava na floresta de Helior. Basquete só existe na Terra, né? Como é que tem uma bola de basquete no quarto dela do nada, assim? Olha, eu posso estar errado. Eu não lembro de ter visto basquete em nenhum momento na obra, tá? Mas eu acho que foi o Flugel que deu essa bola pra Emilia. Como o Flugel era muito próximo do Gilze e também da vila, provavelmente ele deu essa bola pra Emilia e vazou, né? A Shaula comenta que o Flugel fez todo aquele trabalho pra prender a Satella e salvar a humanidade. Mas ele deu todo o crédito pra aprendiz dele e sumiu. Ele nunca mais foi visto. E as únicas coisas que ele tinha deixado pra trás foi a árvore dele e as moedas em Lugunica com o rosto dele. Aí vocês me perguntam, pô, então dá pra ver o rosto dele, né? Dá pra saber quem ele é de verdade. Sim, rapaziada, dá pra ver sim, mais ou menos, né? Só que o rosto não se parece nada com o Subaru. Ah, então a teoria do Subaru ser o Flugel tá descartada, né? Ainda não, calma aí. Conhecendo o Flugel do jeito que eu conheço, e já que ele tinha todas as autoridades, ele pode ter mudado a aparência dele com a autoridade da luxúria. Pra quem não é leitor da novel e não conhece a Capella é capaz de mudar a aparência dela com a autoridade da luxúria. Ela pode virar o que ela quiser, então o Flugel, na teoria, poderia se tornar outra pessoa se ele quisesse. Ele foi lá, fez a maracutaia de, né, meter um rosto falso e botar na moeda. É óbvio que isso não passa de teoria, tá? A gente não sabe mesmo se isso aconteceu. Só que o Flugel é um cara esperto, cara. Ele pode ter metido uma mística ali dos X-Men, né? E metido um rosto falso na moeda, só pra enganar a gente. Outra coisa que não faz sentido é o Subaru se lembrar de qualquer pessoa que existiu. E eu digo isso porque, mesmo se a pessoa for apagada com a autoridade da Gula, o Subaru consegue lembrar dela ainda. No arco 6, quando ele tava no corredor das memórias, ele supõe que o Odilaguna, que era a entidade que regula tudo no mundo lá, é administrado pelo Flugel, que era o sábio. Agora, por que o Subaru se lembra de todo mundo, mesmo se a alma da pessoa já passou pelo corredor das memórias, já tá em outro lugar? Como é que ele lembra, mano? Não faz nem sentido isso. E aí falam, então se o Subaru lembra porque ele é o Flugel, porque o Flugel era muito foda. E aí entra a teoria de novo. É dito na novel que, entre aspas, o Flugel era onisciente. Ele ser onisciente é basicamente ele saber de tudo. Passado, presente, futuro.
futuro, todas as possibilidades que existem, sentimentos. O cara é tipo um deus, tá ligado? E apesar de não ser confirmado realmente se ele era onisciente ou não, se a gente olhar pro Subaru de um certo ponto de vista, o Subaru também é onisciente. Pra todas as pessoas que observam o Subaru sendo perfeito nas escolhas dele, ele é praticamente onisciente, tá ligado? Só depende da versão mais atual dele. Se pegar, por exemplo, a Rota da Ganância, pô, o cara é realmente onisciente, tá ligado? O cara conseguiu fazer tudo perfeitamente. E falando na Rota da Ganância, a Echidna diz pro Subaru lá que existe um sábio na Torre das Pleiades, só que ele não ajudaria o Subaru a achar uma forma de acordar a Ren. E bom, essa frase dá a entender que ela tá falando da Shaula e não do Flugel. Antes dela morrer, a Echidna sabia quem era o Flugel e conhecia ele. E o mais estranho ainda é que sempre quando o Subaru vai tocar no nome do Flugel ou no título sábio, a Echidna meio que evita falar disso. Ela fala, vamos falar de outra coisa, né? Isso não é interessante não. É, Echidna, tô de olho em você, hein? Tanto o Subaru quanto o Flugel em japonês tem a mesma quantidade de sílabas. E isso é bem suspeito, hein? No mínimo. Sério, rapaziada, se o Subaru não for o Flugel de alguma forma, eu quero ver muito como o Tapei vai contornar isso, cara. Sério, tem muita coincidência, mano, não tem como não ser. Eu listei várias evidências aqui e provavelmente, se a gente procurar mais, a gente vai achar mais ainda. Pra mim, ele é o Flugel, mano, de algum jeito. Viagem no tempo, memória apagada, reencarnação, sei lá. Vai ter algum plot bem louco no final e ele vai acabar virando o Flugel, mano, aposto. E eu espero que tenha uma boa explicação do Tapei, mano, porque senão... eu vou ter que encacetar o Tapei, cara. Mas Baru, você é muito burro. Se o Subaru fosse o Flugel, ele já teria criado a maionese. Ih, carai, verdade, né, mano? Aquele salve pros novos membros. Muito obrigado ao Anthony, Flashzão, Mago das Flores, Bispo Preguiçoso, Jamerson, Kairi, Leandro, Henry, Ki e Joseph. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Mas e aí, qual é a opinião de vocês sobre esse tema? Será que realmente ele é o Flugel? Deixa aí nos comentários. I am the Orange Atomic 遊びは終わりだ